Graça e paz, meus irmãos. Amém. Estamos aí numa final de campanha, né? Mas que campanha poderosa, né? Acho que cada um já conseguiu superar, cada um já conseguiu discernir um pouco sobre as muralhas que cada um tem. Porque na verdade, o reconhecimento dessas muralhas que é o primeiro passo, né? Quando nós colocamos aí no papel, quer dizer, tiramos do nosso pensar e colocar isso no papel e apresentar isso ao Senhor, nos fortalece no processo dessa vitória, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos medos, inseguranças, mas se a gente não verbalizar ou pelo menos colocar isso como uma meta de desafio e de derrubada, vamos dizer assim, nós não conseguiremos fazer isso, né? Então, isso não é para terminar hoje, né? Porque as muralhas são construídas no nosso dia a dia. E nós temos que entender que Deus está conosco, então podemos vencê-las. Agora, o tempo de vencer, né, é que Deus nos dá como um ensinamento, aperfeiçoamento, principalmente capacitação, né? Todo e qualquer desafio nós precisamos estudar, criar estratégias e nos fortalecer na fé para tentar vencer, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar em si mesmo, que somos capazes de vencer sim os nossos próprios desafios, né? E Deus nos apoia, Cristo nos ensina, nos dá o caminho, nos guia, nos fortalece, nos capacita, né? Sempre falamos aqui, sem Cristo, nossas vidas com certeza não vai ser uma vida tranquila, de paz, mas com Cristo nós venceremos sim. Mas ele fala também que nós não vamos passar por aflições e preocupações. Mas ele fala, mas eu estou contigo. Gente, você quer um amigo fiel melhor do que isso? Né? Porque o verdadeiro amigo fiel, ele demonstra a sua amizade quando nós estamos em desespero, quando nós estamos passando por dificuldades, né? Porque os amigos de alegria, nesses momentos, opa, peraí, já é um problema seu, não é meu, né? E se afasta. Mas o verdadeiro amigo, né, que nós podemos confiar plenamente, absolutamente, é Jesus. Esse é o amigo fiel, né? E ele está conosco a todo momento. Só que nós que estamos desapegados dele às vezes, né? Quando a irmã fala assim que nós estamos cansados e tudo mais, é o cansaço físico. Aquilo que ela falou, que a fé, quando absoluta e convictos em nós, essa fé é inabalável, né? Ela está dentro de nós. Só que, pelo fato do nosso corpo estar cansado, a gente se afasta ou deixamos de acreditar que essa fé que nós temos, ela possa se manifestar na mesma energia, como ela falou, na mesma frequência, né? Isso acontece com qualquer um, né? Mas quando nós voltamos nesse verdadeiro caminho da certeza que temos o potencial para vencer esses desafios, você está manifestando a fé através do Espírito Santo que Jesus nos deu, né? Então, a gente tem que ter essa consciência dentro de nós sempre, né? Para vencer qualquer tipo de desafio, primeiramente nós temos que acreditar que nós podemos vencer. Se o pensamento da gente for falar, não sei, eu acho que talvez não, você já está perdendo, né? Então, quer realizar alguma atividade, fala, eu sou capaz de fazer.
Se alguém duvidar de você, fala assim, eu sei fazer, eu posso fazer, eu vou fazer o meu melhor. E é assim que vencemos. Desafios do mundo. Né? Para não alongar muito, eu gostaria de trazer uma passagem que está em Jeremias 9, versículo 21 e 22. E vem exatamente fechar esse culto de hoje, mostrando que devemos gloriar-se no Senhor sempre. Né? Versículo 21 a 24. São 3 versículos apenas. Amém? Amém. Amém. Que diz a palavra assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Fala assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão, como estercos sobre a face do campo, e como gazela após o segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie os sábios na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico em suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em que entender e reconhecer que sou o Senhor, que faço beneficências, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agradam, diz o Senhor. Jeremias 9, 21 a 24. Hoje vivemos numa sociedade que valoriza o conhecimento, a força e a riqueza como símbolo de sucesso. No entanto, o profeta Jeremias nos ensina que nenhum desses atributos tem um valor eterno diante do Senhor. Por que diz isso? Porque os homens, quando têm esses poderes de riqueza, de sabedoria, elas profanam. Elas colocam acima da vontade de Deus. Né? É isso que ele está tentando falar aqui. Então, quando nós temos verdadeiramente a confiança no Senhor, né, essa verdadeira grandeza pertence ao Senhor. E nós temos que reconhecer isso. Né? Então, às vezes, nós temos essa falsa segurança. Né, quando tem esse poder, essa riqueza, essa força. Né? E Jeremias diz assim: não se glorie, sabe da sua sabedoria. Muitos confiam em seus próprios entendimentos e conhecimentos, né? Como se fosse suficiente para garantir o sucesso e segurança. E é verdade isso. Tá? Aí o que eu digo? Isso é a própria manifestação do ego e o orgulho individual das pessoas. Né? Isso traz um desastre na vida deles. Por quê? Porque ele coloca superior às outras pessoas. E Deus está falando aqui, através de Jeremias: somos todos iguais, todos nós podemos ter capacidade para ter esses poderes. Mas ele não está falando desse poder carnal, não. Ele está falando do poder do conhecimento com a sabedoria divina. É saber escolher bem, né? Saber pensar bem, é saber exercer bem a palavra do Senhor. A Bíblia nos alerta sobre o temor do Senhor, né, que é o princípio da sabedoria. Né? Lá em Provérbios 9, 10, ele diz isso: a sabedoria humana sem Deus é vã e é limitada. É vã e limitada, olha só. Né? Ele está dando uns exemplos aqui que Deus é maior que tudo. A sabedoria de Deus é o que devemos perseguir e obedecer. Sem essa sabedoria, nós vamos nos perder, porque aí vai ser a sabedoria do homem sobre a sabedoria de Deus. Esse entendimento nós temos que ter.
E sabemos já que a sabedoria, né, sem Deus, é como uma lâmpada que fica sem energia, que não ilumina. Né? Esse é o exemplo que nós podemos dar assim, a grosso modo. Não é? Essas riquezas, muitas vezes, são riquezas ilusórias. Né? Claro, quando se fala de riqueza, nós lembramos sempre de riqueza monetária. Né? Mas, o que ele alimenta, muitas vezes, ou na maioria das vezes? Somente o ego. Né? A riqueza dá poder? Dá. Para o mundo profano, sim. Mas para Deus, não. Por quê? A única riqueza de Deus que ele fala que ele é o ouro e a prata, a riqueza está com ele. Então, quem devemos idolatrar, vamos dizer assim, é unicamente só Deus. Nós devemos buscar a sabedoria de Deus, porque Ele nos dá essa riqueza. Né? E a grande riqueza e a grande felicidade é ser obediente ao Senhor. Porque demais coisas Ele nos sustenta, Ele nos dá. A partir do momento que nós somos obedientes. Né? E a campanha de Derrubando as Muralhas, ela está baseada exclusivamente nessa obediência. Né? Exclusivamente na obediência. Todas as muralhas caem quando nós obedecemos. Né? Exemplo disso, como é que milhares de pessoas iriam marchar em volta de Jericó 7 dias e no final tocar a trombeta e a garantia de que as muralhas iam cair? Eles não tinham garantia nenhuma, só tinha a fé, não é? Então muitas vezes as nossas muralhas, elas serão derrubadas com a obediência. E nós temos que ter esse entendimento. Temos que marchar assim. Quando fala de marchar, é seguir avante, não é ficar esperando a muralha cair sozinho, não. Nós temos que continuar persistindo, perseverando, acreditando que nós podemos ter as forças para superar isso, toda e qualquer dificuldade. Né? Então, essa campanha é o início, vamos dizer assim, tá? Muitos já venceram, mas ainda tem outros que virão para vencer também. Outros muros serão demonstrados na nossa vida e temos que vencer, né? Outros desafios, né? Vamos entender as muralhas como desafios da vida, um emprego, né? Uma conquista, um desejo, tudo isso tem que ser colocado. Nem todos os desejos colocados vão ser realizados. Por quê? Porque Deus precisa capacitar, Deus precisa trabalhar dentro de nós. Né? E temos que entender também que nem sempre é a vontade de Deus o que nós desejamos. Já pararam para pensar nisso? Né? Então não frustrem, não se frustrem, porque Deus tem algo melhor para nós. Eu acredito nisso. Né? Então, por mais que nós colocamos os nossos desejos das muralhas, né, Deus vai fazer conquistas diferentes, muitas delas. Né? Então, nós temos que continuar acreditando. Não podemos jamais afrouxar essa tensão com o desejo através de Deus. Não podemos. Essa é a demonstração de fé, como eu falei. Se acreditamos e queremos conquistar, Deus vai te capacitar para isso. Né? Então, esse é o verdadeiro caminho. É o uso da sabedoria na nossa vida. Né? Porque Deus é padrão de justiça e amor. Deus é justo para conosco. Então, tudo isso Ele coloca para que nós possamos receber aquilo que somos merecedores. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Deus abençoa muito mais daquilo que nós merecemos. Sempre falamos isso. E é verdade. É
é verdade. Né? Mas o que agrada ao Senhor verdadeiramente, né, é estar sempre fazendo e obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor. Né? Se não temos um coração para servir uns aos outros, não está agradando ao Senhor. Porque é fácil tentar agradar ao Senhor, sendo obediente, sabendo do entendimento das Escrituras. Mas a grande manifestação desse amor que Deus quer que nós exerçamos é o amor um pelo outro. Né? Se vivemos em sociedade, nós temos que aprender a conviver e viver em harmonia com todos. Para isso nós temos que aprender a arrepender das nossas palavras ásperas muitas vezes, aprender a perdoar um ao outro, né? Nem que não conviva junto, mas também aprender a perdoar. Quer dizer, perdoar no modo do que aquela situação já não te afeta, não te tira mais do plumo, vamos dizer assim, de paz, né? É isso que nós devemos refletir. Né? Devemos ajeitar as coisas que não estão ainda bem tranquilas. Né? Aí cada um tem seus passados ainda para ser ajeitado. Mas quanto mais cedo ajeitar, melhor. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela tinha vamos dizer assim, uma rixa com a outra pessoa. E ela veio falar para mim, olha, não consigo me dar bem, ou pelo menos ser amigo dessa pessoa. Aí eu falei assim, tu já tentou pelo menos ser amigo? Ser cordial? Ah, mas a pessoa que me ofendeu, é ela que tem que me pedir perdão por assim. E você vai esperar essa pessoa te pedir perdão? Acho que se você quer isso, dá o primeiro passo. Busque o entendimento. Mesmo a pessoa não estando certa, no seu ponto de vista. Mas será que essa pessoa também não está na mesma situação olhando para você e falando assim, ah não, ela que me ofendeu. Então eu quero que a pessoa peça perdão primeiro, né? Aí fica nesse impasse. E aí, orientei dessa forma. Dê o passo. Primeiro passo. E resolva. Com certeza que vai resolver. E um dia ela tomou coragem e fez isso. E ela depois veio contar para mim. Nossa, deu certo. Na verdade, tudo aquilo que a gente imaginava não era tão grave assim. Quer dizer, a pessoa tinha em pensamento, né, criado dentro da mente dela, a grande ofensa que na verdade não era ofensa, era um mal entendido. E resolveu e pronto. Está tudo bem. Né? É porque a gente cria uns monstros dentro de nós mesmos. Né? Já assim, pensando o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai falar, sem ao menos saber. Né? Então esse monstro, vamos dizer assim, nós criamos dentro da nossa mente mesmo. Por isso que eu digo, né? Não espere até o amanhã para tentar resolver as coisas. Se vê a mente precisa de fazer alguns ajustes, faça. Porque quanto mais cedo fizer, mais cedo encontrará paz em seu coração. Não tenho dúvida disso. Né? Então, se temos algumas muralhas do passado para ser derrubadas, coloque isso para andar. Procure quem for preciso procurar. Né? Ou comece a fazer uma oração dentro de si mesmo, para que a pessoa receba essa boa energia emanada por você na oração. E isso age rapidamente na vida da gente. Eu já fiz esse experimento.
Então, meus irmãos, jamais nós podemos nos desapegar de Deus, porque Deus quer o melhor para nós. As muralhas podem ser derrubadas, sim, mas primeiro Deus tem que estar conosco e nós estarmos com Ele. O ato ritualístico que nós fazemos da Santa Ceia é exatamente para fortalecer essa aliança com o Senhor. Não adianta nada tomar ceia e estar lá magoado com o ano passado ainda, remoendo, não adianta. Então nós temos que aprender a lidar com essa situação e colocar isso ao Senhor. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu não quero continuar mais assim. Né? Eu confesso a vocês que um dos itens que eu coloquei no meu pedido foi ter a harmonia da minha vida passada com Deus. Eu coloquei isso. Porque eu não quero passar para a vida eterna com essas pendências. Então, de alguma forma, a gente já emana uma solução para que todos estejam vivendo em harmonia. Viver em harmonia, meus irmãos, não significa que voltar a viver como era antes, não. Tá? É viver em paz consigo mesmo, emanando boas energias para quem quer que seja. Né? Tá em paz consigo mesmo. Para que aquele problema do passado jamais possa interferir ou desequilibrar o emocional individual de cada um. É só isso. E somente Jesus pode te ajudar nesse processo. Porque Ele que vai fazer com que chegue a outra pessoa. Então a gente entrega de coração todos esses pedidos ao Senhor. E Ele, de alguma forma, toca o coração dessas pessoas para que todas as dificuldades ou as inseguranças possam sanar. E eu já sanei vários, confesso isso para vocês. Porque Deus e Jesus, Ele está sempre conosco. Só que nós temos que aprender a pedir isso de coração sincero. Né? Então essa campanha serve exatamente para isso. E continua. Porque outras muralhas serão criadas na nossa vida. Né? E assim vai, cada vez mais, aumentando a nossa fé, confiando que tudo isso vai passar. E passa, realmente passa. Nada é para sempre. São mesmo as coisas boas, nem as coisas ruins, não é para sempre, gente. Não é para sempre. Tantas e tantas vitórias tiveram os profetas. Exemplo disso, Davi, né? Tinha um coração de Deus, mas ele pecou. Era um ser humano, né? E falhou, né? Saul também, Deus abençoou Saul para ser rei, mas também não foi obediente, falhou também. E nós somos humanos, né? Então, perseverar e insistir nessa caminhada precisa de sacrifício, né? Precisa, mas Ele está conosco, Ele nos ajuda a superar. E assim, eu deixo essa palavra, que a única glória que permanece para sempre é conhecer e andar com Deus. Né? Onde está a sua confiança hoje? Se não estiver no Senhor, sua glória é vã. Mas se estiver com Deus, você é um tesouro. Graças a Deus. Amém? Amém.